Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa quarta videoaula das nossas lições de juvenis. E hoje estaremos estudando sobre Josué, o valor do discipulado. Nós estamos continuando o nosso terceiro trimestre de 2022, onde estamos durante esses 3 meses estudando os personagens marcantes da Bíblia. E hoje temos aqui o Josué, que foi o sucessor de Moisés, portanto temos com certeza aqui muita coisa importante para a gente aprender e aplicar à nossa vida espiritual. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos fazer a leitura do texto principal das Escrituras Sagradas, que está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos 3 objetivos na lição, e o primeiro é evidenciar a admiração e honra de Josué por Moisés. Segundo objetivo, destacar a necessidade de preparar sucessores. E terceiro, refletir a respeito das consequências de um discipulado efetivo. Em primeiro lugar, podemos dizer que Josué foi um servo fiel, um servo leal, dedicado, zeloso, compromissado com Moisés e com a lei do seu Deus. Um rapaz que nunca se apartava ali do templo, da tenda, aliás, não era templo, ainda era tenda. Então ele estava sempre diante de Moisés e sempre diante de Deus. Uma das marcas fundamentais do discipulado é que a pessoa que está sendo discipulada, ela tem essas características, e daqui a pouquinho eu vou passar para os irmãos algumas características importantes do discipulado. Como desperdiçam tempo e energia aqueles que têm por objetivo se tornar insubstituíveis? A lição traz essa questão à pauta de que não podemos pensar que somos insubstituíveis. Estes não entendem que legado precisa ser deixado exclusivamente em pessoas. Hoje abordaremos a importância do discipulado na preparação de sucessores. Mas vamos direto ao ponto aqui sobre Josué. Quem é Josué? Josué é filho de Num, da tribo de Efraim. Ele foi um dos 12 homens escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã. Nesta ocasião, esse personagem tinha por nome Oséias, que em hebraico quer dizer salvação. Contudo, neste mesmo contexto, Moisés acrescentou o nome do Deus da aliança ao nome de Oséias, que passou a se chamar Josué, que em hebraico significa Deus é salvação. Não há dúvidas de que
Essa mudança partiu do coração do próprio Deus. O próprio Senhor estava indicando os propósitos para a vida do jovem Josué, um homem que não lutaria somente por suas próprias forças, mas que teria seu propósito guiado pelo Deus da salvação. A princípio, aprendemos nesse primeiro tópico de que não podemos tentar lutar pelas nossas próprias forças. Aí a necessidade de estarmos sempre diante do Senhor, para que o Senhor lute e peleje por nós e conduza o seu plano a nosso respeito, conforme Ele deseja. Segundo ponto, aprendendo com quem sabe. Ao longo do relato bíblico sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser seu assistente pessoal. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 33 e versículo de número 11, que nos fala o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Veja que Josué, esse jovem, tinha um zelo pela casa de Deus, pelo local da presença de Deus, onde se ministrava diante do Senhor. E isso foi marcante para a vida dele. E outrora, já havia ganhado notoriedade quando comandou as tropas israelitas contra os saqueadores amalequitas em Refidim, esse relato que aparece aí no capítulo de número 17. Ele tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida do seu líder, Moisés, e tinha temor pela forma como Moisés se relacionava com Jeová. Enquanto a maioria dos israelitas, por medo, queria distância do Monte Sinai, Josué estava interessado em saber como era desfrutar da presença gloriosa do Senhor, que era como um fogo consumidor aos olhos dos filhos de Israel. Êxodo 24:13 diz: levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Aliás, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Deus falava com Moisés ali de uma maneira extraordinária, pessoalmente, e era tudo muito extraordinário aos olhos da nação de Israel. Nível mais profundo, Josué não se contenta em saber que Moisés é um bom líder, capaz de intermediar a relação de Deus com seu povo. Ele quer saber o que é viver esse relacionamento. Josué busca o relacionamento com Deus. Josué procura se envolver. Josué procura estar perto. Ele não fica de longe murmurando. Ele vai para perto para participar daquilo que realmente é interessante, daquilo que realmente importa para ele. Nesse período é provável que fosse bem simples encontrar o moço Josué. Como que faríamos para encontrar o moço Josué? Bastava saber onde estava o seu líder Moisés. Era um rapaz sempre presente com seu líder, pronto para auxiliá-lo, pronto para ajudá-lo, pronto para cooperar com o homem de Deus. E mesmo que Josué não tivesse plena convicção do que estava acontecendo, cada subida ao monte, cada visita à tenda do encontro, cada conversa com Moisés ia forjando, aperfeiçoando o caráter do rapaz. Josué foi se tornando parecido com o seu líder em termos de zelo, de dedicação, de compromisso, adquirindo traços de seu comportamento. É possível imaginar que outras pessoas do povo poderiam ter desfrutado mais da companhia daquele grande homem que falava com Deus face a face, como qualquer um fala ao seu amigo, como nós lemos aqui em Êxodo 33, versículo 11. O texto bíblico dizia: falava o Senhor a Moisés face a face. Quer dizer, seria muito interessante, uma nação, um povo
uma família, uma pessoa, parar para ouvir um homem com quem Deus fala face a face. Com certeza esse homem tinha muita orientação da parte de Deus para passar para o povo, né? Mas o que acontece? Sempre haverá uma grande multidão murmurando. Mas o negócio não é bom para quem murmura, não, né? Sempre haverá uma multidão murmurando no deserto, reclamando da liderança, e infelizmente são poucos os que, aproveitando as oportunidades de aprender com os mais sábios e mais experientes, né, se põem ali a murmuração. Foram 40 anos juntos, tempo suficiente para nos ensinar sobre a importância do discipulado para a formação espiritual e para o desenvolvimento de uma liderança forte e fiel a Deus. Algumas coisas é necessário a gente frisar sobre essa questão do discipulado. Quero passar para os irmãos algumas características que devem envolver o discipulado. Em primeiro lugar, nós colocamos aqui que é necessário honrar ao que Deus escolheu. Eu não vou conseguir ser um bom discípulo se o meu mestre, né, o meu líder, não for honrado por mim, se eu não conseguir honrá-lo, se eu não tiver disposição de honrá-lo, se eu não me apegar, não tiver um pouco de certo apego ali por aquele líder, em termos de zelo, é claro, né, também não vou conseguir ser um bom aluno, né, um bom aprendiz. É necessário se apegar aos ensinamentos, né, guardar no coração os ensinamentos que são transmitidos por essa pessoa. É preciso zelar pelo que o líder zela. É preciso ter devoção a Deus, dedicado ao Todo-Poderoso, ser companheiro, né? Ter disposição para servir, ser obediente. É necessário que sejamos obedientes. Nós temos o exemplo de Jesus discipulando seus discípulos. Jesus passa por Pedro, Pedro estava pescando, ele disse, deixa tudo. Estava consertando as redes ali com seu pai. Ele vem e segue, porque de agora em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. Né? Pedro começa a seguir Jesus, começa a ver as maravilhas que são feitas e começa a guardar no coração os ensinos do Mestre. Então, nos dias atuais, para a formação de futuros líderes que substituam outras lideranças, é necessário que haja uma disposição da parte da pessoa que está próxima a esse líder, uma disposição de honrar esse líder atual e uma disposição de honrar o Deus desse líder, né? Que haja um apego aos ensinos, né, da palavra de Deus. Porque se a quem estamos discipulando pensar diferente da gente, tipo, estou desejoso que quando o meu líder partir, eu vou fazer uma série de mudanças aqui, vou fazer uma série de alterações, então isso não vai ser um bom líder. Veja que quando Deus chama Josué para substituir o Moisés, ele fala de princípios importantes para Josué. Ele fala que Josué deve perseverar na palavra, a palavra que Deus havia dado para o seu servo Moisés. Né? Deus não chama Josué para fazer mudanças, mas chama Josué para dar continuidade àquilo que havia se iniciado através do servo do Senhor, que era o Moisés. Então, muitos entendem que ser um bom líder é ser insubstituível, ser bom e diferenciado, ao ponto de não ter outras pessoas à sua altura. E isso, definitivamente, é um equívoco. Claro que não podemos levar isso para o outro lado, né? Para o outro lado do entendimento das coisas. Porque nessa cobiça de ser igual a Moisés, foi onde houve uma rebelião e muita gente morreu. Inclusive a própria Miriam, né, ficou ali leprosa. Então, o desejo de uma pessoa que está sendo discipulada não é, eu quero ser igual, superior ao meu líder, né? Eu quero, competir com ele aqui. Não é questão de competição, é dar continuidade àquele trabalho que o seu líder iniciou, que o seu líder está fazendo. Dar continuidade. Pode-se desejar ser igual? Sim, no sentido positivo, porque você entende que sendo igual ao seu líder, você vai ter condições de dar continuidade àquilo que ele vinha fazendo, né? Não no sentido de competitividade, você é igual para eu competir com ele,
porque quando ele partir, aí sim, aí eu vou fazer minhas mudanças. Não é nesse sentido, é sempre visando o bem da obra de Deus, né? Falando sobre legado, ter sucesso é deixar um legado. E o legado não é deixar coisas, não é deixado em coisas, aliás, mas sim em pessoas. Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério ativo, né, até a sua morte. Para alguns, um período inexpressivo, mas a história comprova que foi mais do que suficiente para que o legado deixado pelo Deus encarnado se mantivesse vivo até os dias de hoje. E isso não se deu por causa dos milagres, cura, de libertação, mas principalmente pelas pessoas que andaram com Jesus e abraçaram o chamado do Mestre. Veja que é necessário abraçar o chamado do Mestre. Preciso abraçar os seus ensinamentos, aquilo que ele defende, né? Entretanto, só atingem a liderança excepcional aqueles que agem de maneira nobre ainda enquanto liderados. Né? Se nós somos maus liderados, seremos péssimos líderes. O jovem Josué vira um exemplo, tornando-se uma referência em submissão, obediência e honra. 3 coisas fundamentais que não pode faltar no discipulando, no discipulado. Não pode faltar submissão ao seu superior, ao seu líder, né? Não superior no sentido de que alguém é maior do que alguém, mas diante do chamado de Deus, um foi chamado para liderar, então tem que haver uma submissão, a obediência e também a questão da honra, né? Por último, nós vemos que de um jovem assistente, Josué se tornou líder do povo de Deus. Não se tornou porque ele quis se tornar um líder do povo de Deus. Não se tornou líder porque o Moisés quis colocá-lo propositadamente, eu vou colocar esse aqui para ser o líder, mas porque estava sempre ali junto com o homem de Deus, sempre aprendendo com o homem de Deus, sempre zeloso pelas coisas de Deus, e o próprio Deus o chamou. Então hoje não é diferente. Devemos estar junto de quem está servindo, amando a obra do Senhor, amando o serviço cristão, amando o Senhor Deus, e se Deus quiser lhe chamar para a obra, Ele vai chamar, e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Quando Moisés estava perto da morte, o próprio Deus, o próprio Senhor, ele já havia se encarregado no seu coração de colocar o Josué como sucessor. O Moisés anuncia o Josué como seu sucessor. Com a imposição de mãos, Josué foi cheio do espírito de sabedoria e investido de honra e autoridade diante de todo o povo, além de ter sido comissionado de forma direta pelo próprio Deus, porque quando Moisés morre, o próprio Deus chega para Josué e diz: olha, meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, dá continuidade, a obra não deixa parar. Tão somente não se aparte de ti a lei do Senhor, para que você possa fazer prosperar o seu caminho. Então, Deus estava nos planos de Deus colocar esse rapaz muito dedicado, um rapaz que nunca difamou a terra para a qual Deus estava levando o seu povo, um rapaz que nunca murmurou, não havia murmuração ali, mas um rapaz de fé, de zelo e de dedicação. Então, de um simples assistente, ele passou a ser o comandante do povo de Deus com a responsabilidade de dar continuidade à missão do grande profeta Moisés. E Josué não apenas recebeu um cargo, mas tornou-se um líder excepcional, alguém que liderou sendo exemplo. É isso que Deus conta com a gente ainda hoje, para que a gente possa estar sempre aos seus pés, amando a sua obra, fazendo a sua vontade, para que possamos chegar a esse ponto. Se Deus nos quer levar a uma liderança, que possamos ser um exemplo de zelo, fidelidade e compromisso na presença do nosso Pai. Falando sobre o valor do discipulado, o livro da Bíblia que leva o nome desse personagem nos revela o resultado eficaz de um discipulado. O povo de Israel nunca esteve tão forte e poderoso em toda a sua história,
Episódios marcantes como a travessia do Rio Jordão, né, em que as águas do rio são interrompidas para o povo passar. A vitória sobre Jericó, as muralhas caíram, né, sob o comando de Josué, Deus usando ele, entre outros, né, fizeram com que Josué ficasse para sempre na memória, não apenas do povo hebreu, mas também na nossa memória, que somos das nações gentílicas, né? O exemplo do seu procedimento e coragem, obediência e temor a Deus não terminou com sua morte. Devemos aprender com essa história. Aprendemos o que com essa história? A importância de aprender com os nossos líderes e a honrá-los. Quando achamos que os nossos líderes estão ultrapassados, que nós já passamos na frente deles, então estamos mal, porque estamos pendendo para o lado daqueles que se rebelam. E Deus não tem negócio com rebelde. Deus tem negócio com quem é fiel, com quem é leal, com quem é obediente, com quem é submisso, né? São princípios fundamentais. Uma liderança de sucesso não começa com um discurso de posse, mas com um coração humilde e sedento em cooperar com uma missão em prol do propósito e glória divina, né? E não com a sua própria glória. Devemos ter sempre em mente que nossas atitudes estão sendo observadas por alguém, até quando não percebemos. Estamos influenciando amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, e isso o tempo todo. Aproveite as oportunidades e absorva o máximo que puder das pessoas que Deus colocar à sua frente. Não se esqueça de procurar ser como Josué. Quando estiver em uma posição de liderança, esteja disposto a honrar a Deus e cumprir com o seu propósito para o qual o seu Deus te chamou. Concluímos a lição dizendo que muitos almejam posições de liderança pelo status, né? Para ser visto, para ser reconhecido, para aparecer. Contudo, poucos estão dispostos a pagar o preço para se tornarem líderes segundo o coração de Deus. Eu, particularmente, eu acredito que não deve haver essa ambição, esse desejo desenfreado, porque eu quero ser líder, eu vou jejuar e orar para eu ser líder, eu vou ler a Bíblia para eu ser líder, eu vou evangelizar para eu ser líder. Não, eu acredito que o que deve prevalecer na vida da pessoa, do cristão, é o amor pela obra de Deus. Agora, se você disser, eu quero fazer isso e aquilo para agradar ao Senhor, né? Porque eu quero servir a Deus, porque eu quero honrar o Senhor, eu creio que Deus, Ele pode, se Ele tem, né, você em mente para o ministério, né, para a liderança, Ele vai colocar você na posição. Então é melhor do que a gente achar que eu posso sim desejar ardentemente. Tudo bem, claro, a palavra chega a dizer, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, tal. Mas que não seja aquele desejo ganancioso, né? Porque aí você é capaz também de atropelar outras pessoas para chegar a determinadas posições. Então, quando você foca no amor à obra, no amor às pessoas, Deus, no seu tempo, lança o chamado sobre a sua vida e é bênção do céu. Então, Josué, aliás, nos ensina que honrar aqueles a quem Deus escolheu como autoridade sobre as nossas vidas é um dos primeiros passos para nos tornarmos bons sucessores. Qual o primeiro passo? Honrar as pessoas que Deus colocou para nos liderar. Honrar essas pessoas, honrar a palavra que Deus tem dado a essas pessoas e honrar o Deus que chamou tanto estas pessoas para o ministério como nos chamou para o servir. E Deus fará de cada um dos irmãos aquilo que bem lhe aprouver, para a glória do nome dele e para o bem da sua obra na terra. Deus conta com você. Seja firme, seja perseverante, não te espante, porque assim como o Senhor falou com Josué, eu serei contigo, o Senhor vai ser com cada um de vós, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.